Como calcular o preço justo de uma ação? De longe a dúvida que eu mais recebo e talvez a dúvida da maioria dos investidores. Me chamo Felipe Pessini e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma metodologia, talvez a metodologia mais simples, mais fácil de qualquer um aplicar e uma das mais eficazes para você conseguir encontrar o valor justo de uma ação. Então, já vou direto aqui para o assunto, vou mostrar a tela do meu computador. Bom, a metodologia é a metodologia de Equity Bond, tá? É uma metodologia muito famosa, né? Criada pelo mega investidor Warren Buffett. E essa metodologia incrível, ela consegue comparar título público com boas ações. Então, fazendo esse comparativo, a gente consegue extrair várias informações do preço justo dela e também, às vezes, quando comprar e quando vendê-la, tá? Então, o que é esse Equity Bond, essa metodologia do Equity Bond? Nada mais é que você comparar o título com a ação e a rentabilidade daquele título com o EBIT por ação daquela empresa, tá bom? Então, como se calcula isso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, então, de uma ação, chamei de ação 3, né? Considerando que essa ação 3 seja uma boa ação. E o preço dela, ela está sendo negociada hoje a R$ 25,00 por ação. O EBIT por ação dela está em torno de R$ 5,00, então você calculou lá, olhou em sites de indicadores e viu que o EBIT dela está a R$ 5,00 por ação, certo? Na metodologia do Equity Bond, né, segundo essas informações, o Buffett, sendo uma boa ação, o Buffett afirma que você pode chamar essa ação de um Equity Bond, tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente pega o EBIT por ação e divide pelo preço. Isso dá uma rentabilidade de 20% ao ano. Tá? Sendo que o EBIT por ação ele tem que ser crescente. Normalmente uma boa empresa, uma boa ação, ela vai ter esse EBIT crescente. Tá? Então, na parte da ação, a gente grava essas informações. Agora, olhando para o título público, lembra que eu comentei que essa metodologia compara título público com ação para a gente saber a questão do preço. Então, título público, se a gente entrar agora no site do Tesouro Direto, por exemplo, a gente consegue ver todos os títulos ofertados pelo Tesouro Nacional. Então aqui tem Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, tá? A gente vai sempre pegar os títulos de maior prazo, tá? Então, nesse caso aqui, o título de maior prazo pré-fixado é o Tesouro Pré-fixado 2033. Eu peguei também o Tesouro IPCA+, de 2055, tá? Mas, só para mostrar para vocês, normalmente, em determinados tipos de empresa, por exemplo, empresas de utilidade pública, a gente consegue utilizar o comparativo com o Tesouro IPCA+. Em geral, as demais empresas, a gente faz o comparativo com o Tesouro Pré-fixado. Tá? Então, o Tesouro Pré-fixado 2033 está sendo ofertado a 12,35% ao ano, que a gente pode ver aqui, ó. Então a gente consulta e ele está sendo ofertado realmente, a rentabilidade anual está 12,35% ao ano. Sendo assim, esse valor é fixo, tá? Então, fazendo um comparativo, essa taxa do Tesouro Pré-fixado ela é fixa e o EBIT por ação da empresa ela é crescente. Então tem uma vantagem na questão das ações. Aqui só para mostrar o Tesouro IPCA+, né? Então, no Tesouro IPCA+, o indexador ele é variável e fixo na parte pré-fixada, mas a gente vai se atentar mesmo ao Tesouro Pré-fixado 2033. Então, como que a gente conclui isso, né? Quais são os resultados? Então, qual é o preço justo dessa ação, da ação 3? A gente tem que pegar o EBIT por ação, que são R$ 5,00, e dividir pela rentabilidade do título público, que é 12,35% ao ano. Fazendo essa conta, a gente chega num valor justo de R$ 40,49. Olhando para o preço dela olhando para o preço dela atual de hoje, a gente vê que o preço dela está em R$ 25,00. Então aparenta estar barata. Então o preço atual dela é 25 e segundo os nossos cálculos, o preço justo dela é R$ 40,49. Então existe um desconto aí. Então, optando pela compra do Equity Bond, no caso a ação, você lucraria um prêmio de rentabilidade de quase 8% a mais apenas no primeiro ano em comparação com o investimento de menor risco, que são os títulos públicos, mostrando que é um ótimo negócio. Por que a gente faz essa equivalência entre a parte pré-fixada do Tesouro e da rentabilidade das ações?
Porque como o EBIT é crescente, a gente entende que mesmo que o preço da ação seja igual ao retorno do título público, o EBIT crescente ao longo do tempo vai favorecer as ações. E tem que favorecer mesmo, até porque é uma tipologia de investimento mais arriscada. Por isso que a gente faz essa equivalência, tá? Então, sabendo um pouco agora da teoria, vamos ver se realmente ela funciona, tá? Então, isso é muito interessante. No final dos anos 80, o Buffett ele comprou as ações da Coca-Cola por um preço médio de R$ 6,50 por ação, tá? E naquela época o EBIT por ação estava $70, 70 centavos de dólar. E ele esperava que a empresa crescesse 15% ao ano, porque é o que ela vinha crescendo nos últimos anos. Então o EBIT por ação dela vinha crescendo 15% ao ano. Usando a metodologia do Equity Bond, né, chamando essa empresa de um Equity Bond, a gente faz a divisão do EBIT por ação sobre o preço e vê que a rentabilidade da Coca-Cola esperada pelo Buffett, ela começa num juros de 10,70% ao ano. Então esse juros é crescente devido à crescente do EBIT da empresa, e todo ano ele esperava que ela crescesse 1,6% ao ano essa rentabilidade. Então, se nesse ano, no primeiro ano, 10,70% ao ano, no segundo ano seria 12,3% e assim por diante, tá? E agora a gente vai ver com relação aos bônus americanos, que são títulos públicos americanos. Naquela época ele estava crescendo 7% ao ano. Então a gente percebe que existe um prêmio, né, a mais nas ações. Então a Coca-Cola estava pagando mais que os bônus americanos pré-fixados naquela época. Então isso é positivo. E calculando o preço justo da Coca-Cola daquela época, a gente tem que dividir o EBIT por ação pela rentabilidade do título público. Então esses 70 centavos de dólar a gente divide pela rentabilidade de 7% ao ano. O valor que a gente encontra é um valor de $10. Provando que o valor justo delas é $10, sendo que naquele momento ela estava sendo negociada por $6,50 de dólar. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, o Buffett aplicou essa metodologia no final da década de 80 com esse objetivo e agora a gente vai ver o que ocorreu com essas ações. Então, as ações da Coca-Cola em 2007, tá? Daqui a pouco a gente vê o preço delas, tá? O EBIT por ação dela, de 70 centavos de dólar, passou para $3,96. Então, ao invés de crescer 15% ao ano, até cresceu menos do que o Buffett esperava, cresceu 9,35% ao ano, porém ela foi crescente, isso é muito positivo. Utilizando a metodologia do Equity Bond, então EBIT por ação sobre preço. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que isso vai dar, porque a gente ainda não tem o preço. Olhando para os bônus americanos, tá? A taxa de juros americana naquela época, em 2007, estava em torno de 6,5% ao ano. Então, calculando o preço justo dessa ação, né? Então o EBIT por ação dividido por essa rentabilidade, a gente espera que a cotação, o valor justo da Coca-Cola em 2007 estava em torno de R$60. Agora vamos ver quanto que custava a ação naquele período. Durante o ano de 2007, a negociação, né, o preço dela ficou entre $45 e $64, muito próximo do valor justo que a gente encontrou. E não só isso, como a rentabilidade ao ano esperada, comprando em 2007, era entre 6,2% ao ano a 8,8% ao ano, dependendo do preço que foi pago, obviamente. Então, se quem comprou em 2007 a R$64, teria uma rentabilidade esperada de 6,2% ao ano, e no caso dos $45, de 8,8% ao ano, tá? Então, é magnífico isso, é interessantíssimo, porque o preço da ação, ela tende a acompanhar os títulos. É por isso que quando existe um estresse no mercado muito grande dos títulos públicos, tanto brasileiros quanto americanos, isso se reflete no mercado de renda variável. E tendo isso como verdade, porque isso ocorre diretamente, o preço das ações são impactados e dessa forma. Então, essa é a relação da renda variável com os bônus americanos, os títulos públicos. E agora, sabendo dessa metodologia, sabendo que ela funciona, a gente consegue aplicar para as ações brasileiras. Então, o que eu vou fazer aqui agora é aplicar para as ações brasileiras. Então, eu peguei duas empresas que, nos meus estudos, nas minhas avaliações, são empresas excelentes, tá? Então, são boas empresas que eu já estudei profundamente elas, fiz o mapeamento delas. Elas têm EBIT crescente, então são empresas maravilhosas, só que agora não adianta nada a gente encontrar boas empresas se a gente paga caro por elas. Então a gente vai ver
como, utilizando essa metodologia, a gente consegue descobrir o preço dessas ações, o preço justo, tá? Então, vamos começar por Randon, tá? RAPT4, tá? O preço dela atualmente está em R$ 6,65, mais ou menos, ó. Até aqui no site Status Invest, 9,68, tá? O EBIT por ação dela, aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo como que é feito. Então, assim, como que você encontra o EBIT por ação da empresa? Primeiro a gente tem que saber qual que é o EBIT dela, tá? O EBIT dela, a gente vem aqui no site da Status Invest, por exemplo, a gente consegue pegar essa informação, rola lá para baixo e vai nos resultados aqui, nos resultados. Então, o EBIT dela no último ano foi 1.100 milhões, tá? Então, traduzindo, é 1 bilhão 100 milhões e 520 mil, tá? Então, eu anotei esse valor aqui, 1 bilhão 100 milhões 520 mil, mais ou menos aproximadamente, tá? Agora a gente tem que descobrir o número de ações dela. Como que a gente consegue descobrir isso? Então, a gente vem aqui no site RAID CVM, tá? Que é a fonte de todos os dados da CVM, tá? Então, a gente coloca aqui o código da Randon. Você pode pesquisar no Google Randon código CVM, que você vai ver que é o 014109. A gente vai colocar aqui DFP, que são as demonstrações financeiras padronizadas. A gente vai colocar qualquer data de referência, a gente consulta. Pega o primeiro aqui, vai abrir essa página. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Aí aqui em cima do lado esquerdo, onde está DFs consolidados, a gente vai para dados da empresa, tá? Então a gente pode ver que o total de ações da Randon é 329.331, só que está na base 1.000. Então seria 329.331.000 ações. Então, sabendo isso, eu posso fechar aqui. Eu vou anotar aqui na minha planilha, no meu mapa mental. Então esse aqui é a quantidade de ações da Randon, tá bom? Eu vou anotar também o crescimento do EBIT nos últimos anos. Então, o que eu fiz? Eu anotei aqui, da mesma forma que eu encontrei o EBIT, né, o último EBIT, que é 1 bilhão e 100 milhões, eu anotei também o EBIT de 2017, que foi esse daqui, 190 milhões, bem menor do que o EBIT de 2021. Então, com isso, eu consigo calcular um crescimento anual composto, tá? Uma conta simples de juros compostos. Isso significa que o crescimento do EBIT ele foi 42% ao ano, foi um crescimento magnífico, ratificando que é uma ótima empresa, tá? Então, o resultado disso, a gente pega o EBIT, que é esses 1 bilhão e 100 milhões, e divide pelo número de ações, a gente vê que o EBIT por ação da Randon está em R$ 3,34. Beleza? Então, encontramos isso, a gente consegue calcular o Equity Bond agora. Então, utilizando essa metodologia, a gente pega o EBIT por ação e divide pelo preço, certo? Então, a gente, comprando hoje, a gente tem uma rentabilidade esperada de 34,6% ao ano comprando Randon, tá? Isso que... considerando o CAGR EBIT de 5 anos, né, que é o crescimento anual composto dos últimos 5 anos do EBIT dela, a gente espera que esse crescimento aumente incríveis 14,5% ao ano, tá? Lembrando que isso não é garantia, lógico que, por exemplo, no caso da Coca-Cola também não conseguiu aumentar o tanto que ela vinha aumentando nos últimos anos, mas houve um crescimento e isso que importa, a empresa tem que continuar crescendo. Bom, agora que a gente calculou, né, a questão do Equity Bond, dessa rentabilidade, a gente vai comparar com os títulos públicos brasileiros. Então, como a gente já viu, a gente viu o Tesouro Pré-fixado 2033, que está pagando 12,35% ao ano, um valor fixo, a gente consegue assim calcular o preço justo dessa ação. Então, eu pego o EBIT por ação dela, que é o 3,34, e divido pelos 12,35%. Isso me dá um preço justo das ações da Randon de R$ 27,4, sendo que elas estão sendo negociadas hoje, como a gente pode ver aqui, elas estão sendo negociadas hoje a R$ 9,68. No caso aqui eu anotei R$ 9,65. Então, segundo Buffett, né, vamos colocar aqui uma conclusão, tá? Então, a rentabilidade esperada é pelo menos 22,25% a mais que no título público. Então, existe um prêmio muito grande para você investir nessa ação. E você tem um desconto de incríveis 64,3% utilizando essa metodologia. Então, segundo Buffett, a Randon parece ser uma grande oportunidade, tá? Porque além de ser uma boa empresa, os resultados que ela vem tendo, o crescimento, juntamente com o comparativo dos títulos, né, dos bons brasileiros, ela parece ser uma ótima oportunidade. Agora, fazendo a mesma coisa, só que agora para a WEG, né, que é outra empresa maravilhosa, incrível,
a gente vai ver se o preço dela está justo ou não, está acima, está abaixo. Então, o preço dela atualmente está em torno de R$ 31,70, hoje está sendo negociado esse preço. O EBIT por ação dela fez a mesma coisa que eu fiz com a Randon, tá entrando nos mesmos sites, você pode fazer a mesma coisa que você vai encontrar. Eu encontrei R$ 0,99 por ação, o EBIT dela. E o CAGR EBIT, né, o crescimento dos últimos 5 anos, foi um crescimento incrível também, de 28,6% ao ano. Tá? Usando a metodologia do Equity Bond, né, para a gente ver qual que é a rentabilidade dessa ação, desse equity, traz uma rentabilidade para a gente de 3,12% ao ano. Então eu peguei os 99 centavos, que é o EBIT por ação, e dividi pelo preço de uma ação, que está 31,70. E ainda embutindo o crescimento, né, do EBIT, né, de 28,6% ao ano, é como se a cada ano ela aumentasse mais 0,89% a sua rentabilidade. Então, nesse ano, no primeiro ano ela cresceria 3,12%, no segundo ano 4% e assim por diante. Né? Ela pagaria como prêmio. Então, novamente, usando os títulos públicos brasileiros, né, pegando a mesma rentabilidade que a gente viu lá no site do Tesouro Direto, sendo fixo, a gente consegue calcular o preço justo dela utilizando essa metodologia. Então, a gente pega o EBIT por ação, que é 99 centavos, e divide pela rentabilidade do título público. Isso traz para a gente que o preço justo dela está em R$ 8,02, tá? Sendo que atualmente ela está sendo negociada a R$ 31,70. Então, conclusão, a rentabilidade dela está 9,23% a menos que o título público, tá? Sendo que não existe um desconto, na verdade existe um ágio aqui, né? Um acréscimo, de se você pagaria quase 3 vezes o valor justo dela. Então, segundo a metodologia do Buffett, neste momento, a VEG, apesar de ser uma excelente empresa, parece ser um mau investimento, tá? Então, que fique bem claro esses pontos aqui, beleza? Então, conclusão, tá? É importante a gente sempre ter em mente que os títulos públicos, eles são as mães de todos os mercados. Por quê? Porque se tratando de investimento, você sempre compara os investimentos com investimentos de menor risco. Por que você vai se arriscar numa empresa, numa ação, se o título público está pagando mais que essa própria empresa? Entende? Então, é por isso que quando existe um estresse muito grande nos mercados de títulos públicos, tanto americanos quanto brasileiros, isso reflete diretamente nas ações, no preço das ações. Então, o pulo do gato aqui é sempre trabalhar com essa trinca. Então, é você encontrar boas empresas, encontrar um EBIT por ação, né? Aquela relação EBIT por ação pelo preço da ação muito superior ao oferecido pelos títulos públicos. Então, você tem que exigir um prêmio da ação por ela ser mais arriscada que título público. Você tem que exigir um prêmio dela para você poder investir nela. E o EBIT tem que ser crescente. A empresa tem que continuar crescendo para que faça sentido esse aporte, tá? Então, acho que é isso, tá? Eu até gostaria de colocar uma observação aqui. Você já pode ter percebido que essa metodologia não funciona para empresas financeiras, porque empresas financeiras têm alguns EBITs negativos ou EBITs muito pequenos, então tem um ajuste para você usar essa metodologia nas empresas financeiras, o mesmo com empresas de turnaround, que provavelmente estão realizando prejuízos, e isso acaba deixando inviável a aplicação dessa metodologia. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês era isso, espero que tenha ajudado. Eu acho essa metodologia incrível, incrível mesmo, porque você com pouco, é muito simples, você consegue ter um norte do preço dessa ação. Essa metodologia ela é útil, ela é aplicável, grandes investidores utilizam essa metodologia para a tomada de decisão de investimento, e além dela mostrar o preço justo da ação, você consegue também ter noção de quando vender, por exemplo. Então, quando que a gente vende uma ação? A gente vende quando existe uma oportunidade melhor. A gente vende quando a vantagem competitiva durável da empresa ou seus fundamentos mudam, né? Que a gente não quer que esses novos fundamentos da empresa. E por fim, o terceiro ponto é quando a gente vê que ela está cara, quando os títulos públicos estão pagando mais do que as próprias ações. Beleza, pessoal? Então é isso. Abraço, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta também aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, e é isso aí, pessoal. Abraço, valeu!